Esse vídeo aqui vai ser literalmente uma aula de mentoria que eu vou te entregar. E se você tiver discernimento, cara, corre grande risco de você ficar milionário aqui no YouTube em menos de um ano, velho. Eu vou te ensinar aqui, te passar aqui um conteúdo, mano, que é literalmente a nova era dos canais Darks no YouTube. Vocês pediram muito pra mim em um dos vídeos passados aí, pra falar sobre microtemas pra vocês. E eu vou literalmente entregar esse conteúdo aqui. Não sei se esse vídeo vai ficar longo, não sei como vai depender de como eu vou organizar isso aqui na minha mente pra passar pra você. Esse vídeo aqui não tem edição, então é um vídeo direto ao ponto. Nesse canal aqui sem filtro. E, cara, eu espero que você pegue caneta, papel e anote algumas informações aqui, porque literalmente isso aqui pode virar o teu jogo. Se você tá cansado de criar um canal Dark no YouTube, não tem resultado, não tem pressão, o YouTube não entrega, não sei porquê, o que é que tá acontecendo, tal. Enfim, você tá na filha do algoritmo, você tá na bolha do algoritmo, eu vou te ajudar a destravar isso aqui nesse vídeo. Se você tiver discernimento, você vai aplicar e vai ter muito resultado. Ahn, não vou te vender nada nesse vídeo, tá? Pode ficar tranquilo. Inclusive, eu tenho um treinamento específico em microtema, mas só quem tem acesso, né, a oportunidade dele é a galera que é aluno da CDM, então eu ainda não abri esse conteúdo pra fora. Pretendo abrir pra fora, sim, mas esse vídeo aqui não é pra te vender nada, eu só vou te entregar o que é microtema e vou te entregar todo esse conteúdo. Se você tiver discernimento pra entender o que eu vou te ensinar aqui, você nem precisa de curso nenhum, cara, né? Vai ralar mais um pouquinho, mas vai entender, vai aprender, vai colocar em prática, vai errar, vai testar, vai acertar e depois vai começar a ter resultado. Então preste muita atenção, pega caneta e papel e anota tudo que eu vou te falar aqui, tá? Vamos lá, 2021 foi o ano onde eu vou te falar que o YouTube ele tá sempre se atualizando pra você entender, e existiram algumas eras aqui no YouTube e essa é a nova era agora em 2025, tá? Então vamos lá, vamos entender como isso aqui funciona. 2021 foi uma era pós-pandemia e foi a era onde explodiu os canais darks de notícias, tá? Notícias. Notícias de forma geral, né? Foram os canais que explodiram naquele tempo, porque as pessoas estavam em casa, comércio fechou, igreja fechou, tudo estava fechado e a única forma da pessoa ter acesso à informação era na internet ou na televisão. E na televisão tinha muitos programas, né, que passavam, então as pessoas não conseguiam ter acesso às informações que elas queriam no tempo que queriam na televisão, então por isso a internet explodiu e os canais de notícias explodiram. E tinha notícias de tudo que você imaginar. Notícias do INSS, notícias do auxílio emergencial, notícias de futebol, notícias de novela, resumo de novelas, notícias de forma geral, notícias de celebridades, notícias de famosos. Cara, tinha notícia de tudo, mano. E era só você criar um canal dark de notícias que você ia viralizar e você ia ter muito resultado. Basicamente isso, tá? Eu lembro de um player do mercado chamado. Cara, deixa eu me lembrar o nome dele, mano. João Adolfo. Eu me lembro do João Adolfo. Ele, naquele tempo lá, ele ainda trocou uma ideia comigo lá no. Cara, muito gente boa, muito humilde. Cara, gente de. Muito boa mesmo. E ele entrou em contato comigo na época lá. E ele tinha um canal, mano, que ele. Era um canal de notícias do auxílio emergencial. Eu conheci ele antes de eu começar a criar canal Dark no YouTube, né? Foi na época que eu tava numa situação bem complicada financeiramente. E aí, mano, os primeiros vídeos dele começou a me alcançar, que foram as notícias de auxílio emergencial. E, cara, tudo que aquele cara postava viralizava. Né? Hoje ele também fala sobre o canal Dark. Canal Dark não, desculpa. Hoje ele ensina bastante sobre o canal Autoridade, né? O João Adolfo. Trocou uma ideia comigo também no WhatsApp naquele tempo lá, né? Cara, muita gente boa. E, mano, chegou o tempo desse João Adolfo falando sobre canal de notícias de auxílio emergencial, Auxílio Brasil, essas coisas, faturar mais de 350 mil reais por mês, né, no YouTube. Muito top o resultado que ele teve. Tinha um canal, mano, que era chamado Click News na época também. Que era um canal que falava sobre notícias de famosos, notícias notícias famosas. A gente chamava ele de TV funerária. Todo dia esse canal matava alguém, né? Os clickbaits que ele gerava lá pra fazer as visualizações dele, ele fazia muita view, mano. Pra você ter noção, todo vídeo que postava era assim, mano, 100 views, 200 mil views, 300 mil views. Cara, aí ele postava vídeo por hora, né? Mais de 2 milhões de seguidores muito rápido.
A gente, no meu caso, surfei muitas as notícias de futebol. Então, notícias de futebol não aqui no Brasil, cara. Em 2022 foi quando estourou de fato esse tipo de conteúdo e a gente levou pra gringa e começou, cara, notícias em todos os demais países, cara. Notícias na Europa, Reino Unido, no caso dos times, né? No Reino Unido, na Europa, Estados Unidos. Cara, a gente entrou também na época de notícias de basquete, que dava muita view. Notícias de futebol americano, mano, foi o nosso auge ali em termos de faturamento, onde a gente multiplicou nossa receita ali por 2, 3 vezes mais. 2023 foi quando começou uma nova era. Então esses canais de notícias começaram a parar mais, né, de ter resultados, e a gente começou a focar agora em nessa nova era que estava se levantando, que eram os canais atemporais. Os canais atemporais, até 2021, 2022, eram canais que monetizavam, cara, em 6 meses a 1 ano. Então levava bastante tempo para se monetizar um canal atemporal, porque ali todo mundo falava sobre canal de nicho. E canal de nicho, cara, nicho é uma coisa muito ampla. E para você ter resultado somente pensando no nicho, cara, vai penar, você vai ter muito trabalho. É... E canal de nicho também fazia com que a gente tinha muito resultado com um vídeo e a gente não conseguia essa recorrência nos demais vídeos, porque o nicho é algo muito amplo. Pensa que se eu falasse pra você sobre como ganhar dinheiro na internet, ganhar dinheiro é um nicho. Eu vou falar sobre dinheiro pra você, é um nicho grande. Só que canal Dark não é um nicho. Canal Dark é um subnicho do nicho de ganhar dinheiro. Porque existem inúmeras formas de ganhar dinheiro e canal Dark é só mais uma dessas formas. Então, uma vez que canal Dark é mais uma dessas formas, quando eu começo a falar sobre canal Dark, eu criei um subnicho dentro do nicho de dinheiro. Assim como PLR, assim como tráfego pago, assim como dropshipping, assim como cash on delivery, assim como várias outras formas. São subnichos desse grande nicho de dinheiro, investimento também, enfim. Então o que acontece? Em 2023 começou essa nova era e foi a era que a gente começou a surfar essa nova onda do subnicho. Quando eu validei essa questão do subnicho, eu trouxe pra galera em meados de 2023, foi quando a galera começou a aplicar e começou a avançar pro próximo nível. Por quê? Porque em 2022 a galera tava em notícias de futebol, tal, beleza, não criava canal temporal, porque era coisa pra monetizar com muito tempo depois, longo prazo. Só que quando eu validei essa estratégia, eu fiz aquilo que poderia monetizar em 6 meses a 1 ano, se monetizar em 10 dias, 15 dias, 1 mês, 2 meses. Foi esse o resultado da galera. E aí, mano, a galera pirou. A gente trouxe esse conteúdo. Eu fiz um evento, né, na época com o Rafa Silva ainda, quando ele ainda era meu sócio. A gente criou um evento chamado Semana Liberdade Lucrativa e eu trouxe esse conteúdo na aula. E a galera pirou, mano. Então, assim, a galera começou a aplicar e começou a ter resultado muito rápido. E, cara, a gente surfou bastante essa onda do subnicho e foi um negócio que deu resultado em 2023 e em 2024, boom, explodiu. Todo mundo começou a fazer e todo mundo começou a ter muito resultado, era algo absurdo. Dentro do subnicho foi instaurado a estratégia da modelagem, onde a gente modelava aquilo que outra pessoa estava fazendo dentro desse subnicho. Só que, cara, ainda dá resultado subnicho hoje? Dá, mas ele tem um teto. Modelagem, Silas, ainda dá resultado hoje? Dá, mas também tem um teto. E, cara, me dá uma dó, literalmente, das pessoas que às vezes eu vejo nos comentários embaixo, né? Seja nesse vídeo ou de outros players também. Você também é acostumado a ver sempre alguns comentários de pessoas que ficaram pelo meio do caminho e não avançaram para o próximo nível, não avançaram para a próxima etapa. Tem gente que até hoje ainda comenta assim, esses dias eu vi, né, pessoas que, acho que lá no TikTok, né, algumas views que não são, tem algumas views no TikTok que não são validadas para monetização, né? Aqui no YouTube não acontece dessa forma. Mas o que que acontece? Pessoas que não avançaram para a próxima etapa e ficam trazendo dúvidas, cara, e preconceitos, né? Preconceito é um preconceito, tá? Se você não tem conhecimento sobre algo e você deixa um comentário que você daquilo que você não conhece, isso é um preconceito. Então, cara, às vezes eu vejo pessoas que pararam no tempo, não avançaram para o próximo nível, não buscaram mais conhecimento, não buscaram se atualizar e para essas pessoas nada funciona. Ou seja, não é possível ficar rico com o canal Dark, não é possível ficar milionário com o canal Dark. Cara, isso é um comentário de gente que não tem o mínimo de conhecimento sobre essa nova era que eu tô falando aqui, ou sobre YouTube de fato, ou sobre canal Dark de fato, tá?
Quem tá no campo de batalha, de fato, quem tá fazendo dinheiro com o canal Dark, sabe que é uma questãozinha de tempo para você fazer seu primeiro milhão com o canal Dark. Tá? Eu tenho alunos hoje, por exemplo, fazendo 30 mil por mês, 40 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, 100 mil reais por mês. Já tive alunos fazendo 200 mil. Ou seja, o que é que acontece? É uma questão de tempo para eu fazer meu primeiro milhão. Então, quando eu falo assim, às vezes que eu fiquei milionário com o canal Dark no YouTube, aí as galera dizem assim, ah, ficou milionário só vendendo curso. Ou é só você ficou milionário vendendo curso. Cara, eu fiz fiz mais de 1 milhão com venda de curso. Fiz mais de inclusive eu tenho uma plaquinha aqui, ó, de 1 milhão de reais só na QIFI, tá? Eu já vendi também em outras plataformas. Mas também já fiz mais de 1 milhão de reais com canais Darks. E uma coisa não altera ou limita a outra. E às vezes me dá uma dó das pessoas que não avançam a mentalidade para o próximo nível. Então, esse vídeo aqui vai ser para algumas pessoas que têm o discernimento para entender o que eu vou falar sobre essa nova era e vai aplicar e colocar em prática para ter resultado, tá? Enquanto isso, vai ter outras pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que nem vai chegar até o final, nem vai entender o que eu falei e também vai perder ali sempre o fio da meada. Nova era chegou. E qual é essa nova era, Silas? É a era dos microtemas. E eu vou te explicar de forma bem simples para você entender o que é os microtemas. Pensa comigo numa pirâmide invertida, tá? Nessa pirâmide invertida existe 5 coisas, existem 5 pilares. O primeiro aqui em cima é o nicho. E o nicho é a grande parte, a pizza completa, o bolo completo, tá? Abaixo a gente tem o subnicho. E o que é o subnicho? É uma variação desse nicho. Então, se eu falo aqui, por exemplo, né, a história. História é um grande nicho. Eu posso falar sobre vários tipos de história. Só que depois do nicho de história, eu posso ter uma variação dele para uma história da Bíblia. Uma vez que eu variei história para a história da Bíblia e vou focar só em história da Bíblia, eu tenho aqui um subnicho. E isso foi o que a maioria das pessoas fizeram, né? Eu tô dando um exemplo, tá, de histórias que pode ser com qualquer grande nicho, saúde, relacionamento, esporte, religião, cara, qualquer coisa, tá? Só tô dando um exemplo, tá? História da Bíblia é um subnicho. E, cara, você vai ver que milhares de pessoas criaram um canal de história da Bíblia. Oração também é um subnicho, tá? De religião. Religião, grande nicho. Oração, um subnicho. Então você vai ver a maioria das pessoas fazendo simplesmente o mais do mesmo. Então vai criar um canal de história da Bíblia, aí ele vai criar um canal de história de Abraão, ele vai criar um vídeo de história de Davi, vai criar outro vídeo de história de Neemias. Aí alguém posta um vídeo sobre os Nefilins, né? Aí ele vai criar um vídeo sobre esse. Aí tem alguém que posta um vídeo assim, como eram as pessoas antes do dilúvio. Aí ele vai e modela esse vídeo para trazer pro canal dele. Aí ele viu no inglês, ele leva pro espanhol. Cara, essa foi a era do subnicho, tá? E, cara, quem faz isso ainda hoje, tem resultado ainda, mas um resultado muito limitado, né? Que vai ser limitado, teoricamente. Porém, a gente tem aí a terceira fase. Qual que é a terceira fase, Silas? É a fase dos micronichos. Então eram pequenas variações do subnicho que a pessoa começava a criar. Por exemplo, dentro de história da Bíblia, eu posso criar um canal só sobre profecias da Bíblia ou algo do tipo. Só que isso tudo, mano, micronicho, subnicho e nicho, começou a ficar saturado. Todo mundo começou a fazer o mais do mesmo. Todo mundo começou a fazer as mesmas coisas. E quando que a gente entra nessa nova era? É justamente nesse ano 2025 agora. Quando a gente entra na era dos microtemas. E o que é um microtema? O microtema nada mais é do que inúmeras variações dentro de um subnicho e dentro de um micronicho. São inúmeras variações. Microtema é aquilo que vai te tirar de qualquer concorrência. Por quê? O microtema vai te trazer novas bases de conteúdo dentro de um subnicho. Então, se história da Bíblia, por exemplo, é um subnicho, eu posso ter nos microtemas de história da Bíblia inúmeras possibilidades de conteúdos. Como, por exemplo, eu posso criar um canal só de histórias de superação da Bíblia. Então, eu não vou trazer qualquer história. Eu vou trazer todas as histórias com base em superação que estão dentro da Bíblia. Esse seria um microtema. Um outro microtema só de batalhas
e guerreiros da Bíblia. Então, teoricamente, eu tenho histórias da Bíblia, mas nesse meu canal História da Bíblia eu vou falar só sobre batalhas, sobre guerreiros, sobre essas coisas. Eu posso trabalhar também em História da Bíblia, por exemplo, um microtema sobre traição. Então, só histórias de traição da Bíblia. Silas, tem público para consumir esse conteúdo? Tem, e tem demais, cara. Porque eu vou juntar as pessoas que têm uma dor específica dentro do meu subnicho. As pessoas que têm uma dor específica e eu vou trazer para essas pessoas um conteúdo específico. E quando eu fidelizo essa pessoa no meu conteúdo, eu tenho uma recorrência de views que é muito maior do que uma recorrência dentro de um subnicho. Eu posso criar um canal, por exemplo, sobre histórias de mulheres, história de força de mulheres, cara. Mulheres fortes, por exemplo, da Bíblia. Então eu vou falar só sobre essas mulheres. Cara, isso é muito, cara, muito viral. E isso é muito recorrente também. Então eu anotei aqui alguns exemplos para você entender, tá? Porque depois de um microtema, quando você valida seu microtema, você vai validar também ideias de conteúdo. Se eu tenho um microtema específico dentro de um subnicho, eu consigo ter uma base de ideias de conteúdos novas que eu não preciso modelar de ninguém. E que bases são essas? Vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui um canal de histórias de mulheres fortes da Bíblia, que é um microtema dentro do subnicho de história da Bíblia. Aí eu tenho base para novas ideias de conteúdo, como por exemplo, Esther, a mulher que colocou a vida em risco para salvar uma nação inteira, tá? Tô pegando algumas ideias aqui para você. Débora, a juíza e guerreira que liderou um exército quando os homens não tiveram coragem. Ana, a mulher que dobrou os céus com sua oração e gerou um profeta para Deus. Maria, mãe de Jesus, a jovem que disse sim ao chamado mais difícil da história. São tudo ideias de conteúdo dentro de uma base de microtema. Raabe, a prostituta que se tornou heroína e entrou na linhagem de Jesus. Ruth, a mulher que não abandonou sua sogra e mudou seu destino pela fidelidade. Marta e Maria, as duas irmãs que ensinaram ao mundo sobre prioridade e fé. A mulher sunamita, a mulher que desafiou a morte pela vida do filho. A mulher do fluxo de sangue, a guerreira que rompeu barreiras e tocou no milagre. Abigail, a mulher que salvou uma família inteira com sabedoria e coragem. O que é que eu citei para vocês aqui? 10 ideias de um conteúdo extremamente viral, conectado, recorrente, mas que só foi possível através de uma base de microtema. Todos eles estão ligados ao mesmo subnicho, que é a história da Bíblia. É por isso que esse de mulheres aqui não é um subnicho diferente, porque ela já faz parte do subnicho de história da Bíblia. Só que dentro desse subnicho de história da Bíblia, eu tenho base para ter inúmeros, centenas, milhares de microtemas diferentes. E eu posso criar um canal Dark voltado especificamente só para esse microtema. Com base nesse microtema, eu destravo a quinta parte, que são as ideias de conteúdo. Essas ideias de conteúdo são infinitas e ela nunca vai se misturar. Eu nunca vou precisar modelar alguém. Eu nunca vou me perder dentro dos meus subnichos. Eu nunca vou me perder sem saber qual vídeo postar ou qual vídeo fazer. Eu posso, nesse exato momento, já criar 20 vídeos sabendo que os 20 vídeos vai ter potencial viral. Sabe? Eu não vou precisar esperar o primeiro viralizar para ver se as pessoas vão vir assistir. Ou qual vai ser a ideia do meu conteúdo depois que um vídeo viralizar, para eu replicar aquele vídeo. Não. Porque quando eu tenho um microtema, eu já tenho a base estrutural do meu conteúdo. E as ideias que vão sair do microtema, eu não sei se você tá entendendo, por isso que eu falei pra você que se você tiver discernimento pra entender, eu aconselho você a assistir esse vídeo mais de uma vez, tá? Se você tiver discernimento pra entender, isso aqui vai virar teu jogo. Se o microtema é a base e as ideias de conteúdo são as variações dele, eu tenho todas as ideias de conteúdo 100% conectadas, porque ela está ligada a uma base. Então, vai ser impossível eu trazer algo que o meu público não tenha interesse de assistir. E é aí onde mora o jogo da recorrência. Vou dar mais uma ideia aqui pra você, tá? História dentro do subnicho de história da Bíblia, um microtema voltado só pra história de superação da Bíblia. Então vamos lá.
ideias de conteúdo agora que a gente pode destravar. De pastor, de ovelhas a rei. A história de superação de Davi que vai te inspirar. Jó, o homem que perdeu tudo, mas nunca perdeu a fé. E foi recompensado de forma sobrenatural. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, até que tocou em Jesus. Superação. José do Egito, traído, vendido, esquecido, mas se tornou o homem mais poderoso do Egito. O cego de Jericó, a história do homem que ninguém via, mas que Jesus enxergou. Você percebe que é diferente de tudo que a galera faz por aí quando o assunto é só subnicho? Geralmente a galera vai fazer do mesmo jeito, da mesma forma, seguindo a mesma metodologia, copiando e colando exatamente o que outras pessoas estão fazendo, mas quando eu afunilo isso aqui para uma base, que é microtema, eu não vou fugir desse conteúdo. Eu falei aqui de Davi, falei de Jó, falei da mulher do fluxo de sangue, falei de José do Egito, falei do cego de Jericó, só que todos esses conteúdos não são a história da Bíblia, são a história de superação. É uma história da Bíblia, né? Mas uma história da Bíblia focada em superação. E é aí onde eu trago para o mercado algo completamente novo, que não tem outras pessoas fazendo, e é aí onde o YouTube enxerga o meu conteúdo como um conteúdo novo, um conteúdo original, um conteúdo autêntico, e ele começa agora a imprimir o meu vídeo e me tirar daquilo que a gente chama de bolha do algoritmo, da fila do algoritmo. A maior parte das pessoas que estão criando conteúdo hoje, cara, tá batendo na trave, e não consegue romper essa trave. Quem traz algo novo pro mercado, rompe a trave. De vez em quando você vai ver alguns canais aqui, de vez em quando não. Você sempre vai estar vendo aí canais no YouTube que, cara, 2 semanas explodiu. Cara, o que esse cara fez? 1 semana explodiu. O que esse cara fez? Cara, o cara literalmente trouxe algo novo. E quem está estudando essa metodologia de microtemas, mano, tá saindo na frente. Por quê? Porque ao invés de você ser aquela pessoa que vai sempre olhar para um canal que acabou de explodir, você vai ser a pessoa que vai trazer o canal que vai explodir. Se você só vai vendo o que os outros estão fazendo para querer copiar o que os outros estão fazendo, você simplesmente vai sempre ser o terceiro, quarto, quinto, 10º, 20º, 30º, o 100º pessoa a chegar nesse conteúdo. Porque se você viu essa ideia, outras pessoas também já viu. Se você viu alguém postando no YouTube sobre um determinado nicho, esse nicho também vai saturar. Porque todo mundo vai ver, né? Cara, eu acho que hoje eu sou a única pessoa que traz um conteúdo autêntico no meu canal Silas Dark Oficial, que ensina as pessoas, embora mostre um nicho, ensina as pessoas como criar o canal do jeito certo pra não entrar na fila do algoritmo. Eu acho que eu sou um dos únicos, cara, que mostra esse conteúdo aí na prática. Se tiver outras pessoas também, show de bola. É que eu não acompanho tanto, mas vamos lá. O que acontece, cara? E que bom, né? Que bom que tenha mesmo pessoas ensinando do jeito certo, né? A maioria ensina errado. Só que vamos lá. A partir do momento que você entende essa metodologia que eu tô falando aqui pra você agora, você vai ser a pessoa que vai surgir com a ideia nova. Você vai ser a pessoa que vai surgir com um conteúdo novo. E se você é a pessoa que chega com um conteúdo novo, você tem o maior potencial viral do YouTube, você tem o maior potencial de recomendação, de recorrência, de impressão, porque é você quem tá surgindo com aquela ideia. E amanhã é você quem vai ser copiado. Só que quando você for copiado, cara, seu canal já estará grande, e com a vez seu canal já tá grande, a pessoa que tá tentando te copiar agora é quem vai entrar na fila do algoritmo. E, cara, é aí onde mora o grande ouro da coisa. Lembrando mais uma vez, né? Nicho, subnicho, micronicho, microtema, ideia de conteúdo. Cara, eu sei que talvez tenha ficado um pouco confuso para você entender essa metodologia aqui. E é por isso que eu tenho um treinamento chamado Forum Fast, onde eu ensino tudo isso de forma mais detalhada, na tela do computador, passo a passo, ensinando a galera de fato a fazer isso na prática. E toda semana eu libero para essa galera ali novos microtemas que eu e a minha equipe valida aqui no dia a dia. A gente valida microtema todos os dias e na nossa operação a gente não consegue criar todos. Então a gente compartilha com a galera essas outras ideias lá também. E, cara, é literalmente isso, mano. É você trazer algo novo pro mercado, algo inédito. É você entender que o microtema é uma variação do subnicho.
Então, você pode pegar o subnicho que você quiser, você vai encontrar inúmeras variações, como por exemplo, saúde. Vou dar mais um exemplo aqui para vocês entenderem, tá? Saúde. Vamos supor que você tem um canal que todo mundo tá fazendo, né? Ah, doenças, saúde para pessoas idosas e tal, tal, tal. Um microtema, por exemplo, se você tem mais de 65 anos, 3 pontinhos. Cara, você pode colocar o que você quiser após essa expressão. O que você quiser após essa palavra-chave. Você vai ter um potencial viral gigantesco. O teu microtema se baseia em uma base de conteúdo. Qual é o subnicho? Saúde e idosos. Esse é o subnicho. Todo mundo vai fazer sobre isso. Agora você pode trazer algo diferente, baseado em uma base. Que base é essa? Microtema. Se você tem mais de 65 anos, 3 pontinhos. Aí agora é só gerar as ideias de conteúdo. Ideias de conteúdo baseadas em, se você tem mais de 65 anos, 3 pontinhos. Então vamos lá, ideias de conteúdo aí. Se você tem mais de 65 anos e sente isso, você corre grande risco disso. Aí você, claro, né, vai complementar aí com algo que faça sentido, mas vamos lá. Se você tem mais de 65 anos e sente cãibra na perna, você está correndo risco disso. Tal coisa. Se você tem mais de 65 anos e ainda come isso, você corre corre grande risco de sofrer isso. O que eu tô fazendo aqui? Se você tem mais de 65 anos, é uma base de ideia de conteúdo, é um microtema. E com base nessa ideia, eu vou gerar vários conteúdos. Agora vem o grande ouro, a grande pegada da coisa. Através disso, eu vou ter sempre uma palavra-chave ali, que vai ser relacionada a alguma coisa. Seja superação, seja história de mulher da Bíblia, né? Mulher forte da Bíblia. Você vai ter sempre uma palavra-chave ali específica. E essa palavra-chave vai fazer o algoritmo do YouTube entender mais rápido quem é o teu público e para quem você está falando. Como, por exemplo, se você tem mais de 65 anos, 3 pontinhos. Opa, eu preciso entregar esse conteúdo para pessoas que têm acima de 65 anos, é o algoritmo pensando, tá? Acima de 65 anos e que tem algum problema de saúde. Fechou. Tu tá agilizando o algoritmo a entregar rapidamente o teu conteúdo. Ajuda o SEO, sabe? Tu tem um canal de oração, show de bola. Mas tu vai fazer um canal de oração do quê? O canal de oração é muito amplo. Ácidas, eu quero um microtema, então vai lá. Oração para começar o dia. Então todos os seus vídeos vai seguir uma palavra-chave. Oração para começar o dia, oração para começar o dia, oração para começar o dia, oração para começar o dia. 2 pontos, alguma coisa após isso. O que é que eu tô fazendo? Eu tenho uma base de conteúdo. Todo mundo vai ficar fazendo canal de oração, mas você vai fazer algo diferente. É só um exemplo que eu tô dando, tá? Oração, oração do salmo tal, tal, tal. Então tu tem um canal de oração do salmo. Então oração e salmo, 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 salmo. Todo teus vídeos vai ser baseado dentro de um microtema e dentro de uma base que vai estar relacionada a algum salmo. E esse salmo vai levar a pessoa para alguma coisa específica, sei lá, proteção, dinheiro, saúde, sei lá, alguma coisa específica. Aí tu vai ter uma base de microtemas. Canal de oração dá bom, Silas? Dá, mas se tu for fazer só baseado em um subnicho, tu vai ficar travado, porque tem muita gente fazendo isso. Mas quando tu pega uma variação de microtema que vai te dar inúmeras possibilidades, e depois que tu escolher uma delas, tu vai pegar as ideias de conteúdo que também vai existir inúmeras ideias, aí tu vence o mercado. Aí tu sai na frente do mercado e aí tu sai na frente de 97% das pessoas que estão travadas até o dia de hoje porque não quiseram avançar para o próximo nível. Cara, eu espero que você tenha entendido esse conteúdo, espero que você possa aplicar isso daqui, tá? Essa é a nova era, é isso que a gente tá fazendo hoje, é isso que faz a gente ter muito resultado. Histórias emocionantes, tem muita gente criando canais de histórias emocionantes fazendo mais do mesmo. Cara, se você entendesse a variação de microtemas que existe dentro de um canal de histórias emocionantes e variações novas que não tem ninguém que nem pensou, nem imaginou e nem tá fazendo ainda no mercado, cara, você estaria fazendo muita grana. Estaria fazendo muito dinheiro. Se você tiver discernimento pra entender o que eu falei aqui e aplicar isso daqui, se prepara que você vai fazer muita grana em 2025 ainda, mano. De coração. Mas, de coração, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal
E bora pra cima que 2025 é só nosso. Eu te aguardo no próximo vídeo aqui do canal, onde a gente vai estar seguindo aí, falando de coisas sem filtro mesmo, falando sobre a minha visão de mercado, novas tendências, enfim, beleza? Bora pra cima, tamo junto e bora fazer acontecer.